Você já parou para pensar sobre o que significa realmente cumprir com as suas obrigações fiscais? E mais importante, já refletiu sobre como o pagamento dos impostos pode ser a chave para desbloquear a prosperidade que você tanto deseja? A maioria das pessoas vê os impostos como um peso, uma obrigação a ser ignorada sempre que possível. Mas e se eu te dissesse que essa visão pode estar te afastando da verdadeira abundância financeira? Pode parecer contraintuitivo, mas o ato de pagar impostos corretamente e com consciência pode ser um dos maiores investimentos que você faz para o seu futuro. O que a Bíblia nos ensina é claro: deem a cada um o que lhe é devido, e isso inclui tanto o imposto quanto o tributo, mas também envolve honra, respeito e, acima de tudo, sabedoria. Sonegar impostos não é só um erro moral e legal, é uma forma de sabotagem pessoal que pode levar ao endividamento e à perda de oportunidades valiosas. Embora muitas pessoas busquem maneiras de evitar ou minimizar suas obrigações fiscais, o que elas não sabem é que essa atitude muitas vezes as impede de alcançar o tipo de riqueza que vão além das finanças, uma riqueza que envolve paz de espírito, estabilidade e um legado duradouro. Então, por que tantas pessoas ainda optam por ignorar essas responsabilidades? Será que elas estão perdendo a chance de mudar suas vidas para melhor? Neste texto, vamos explorar por que pagar impostos corretamente é, na verdade, uma das maiores demonstrações de sabedoria financeira que você pode ter. Tópico 1. A importância de cumprir com os deveres fiscais. A relação com os impostos sempre gerou muitas discussões. Afinal, quem não gostaria de manter mais dinheiro no bolso? Mas a realidade é que o ato de cumprir com nossos deveres fiscais vai muito além do simples pagamento de tributos. Quando deixamos de pagar o que nos é devido, não estamos apenas violando a lei, mas comprometendo o funcionamento da sociedade em que vivemos. A Bíblia nos alerta, dizendo que devemos dar a cada um o que é devido, e isso inclui os impostos. Não é apenas uma questão de conformidade legal, mas também de justiça e responsabilidade social. E mais importante ainda, essa atitude reflete a integridade que tanto prezamos em nossas vidas pessoais e profissionais. Muitos tentam justificar a sonegação de impostos com a ideia de que o governo não utiliza bem os recursos arrecadados. Contudo, ao seguir essa linha de pensamento, podemos cair em uma armadilha perigosa. Não se trata de concordar com a gestão pública, mas de entender que os tributos são fundamentais para a manutenção de serviços essenciais. A Bíblia nos ensina que devemos dar a cada um o que é devido, sem desculpas ou tergiversações. E ao pagarmos os impostos devidos, não estamos apenas cumprindo um requisito legal, mas também colaborando para o bem-estar coletivo. Se todo mundo adotar a mesma postura, o sistema econômico e social como um todo tende a se estabilizar. Mas o que acontece quando optamos por evitar os impostos, seja de forma intencional ou por negligência? As consequências não demoram a aparecer. Em primeiro lugar, a dívida se acumula rapidamente. Juros, multas e correções tornam o valor original irreconhecível, transformando uma simples pendência em um problema financeiro grave. Imagine, por exemplo, uma dívida de imposto de renda não paga. A partir do momento que ela não é quitada, o governo começa a cobrar juros compostos, e o valor pode se multiplicar em pouco tempo. É aqui que as dívidas começam a se tornar um peso difícil de carregar. A Bíblia é clara sobre a necessidade de pagar o que é devido, e essa instrução se aplica diretamente às nossas obrigações fiscais. Cumprir com os impostos também tem a ver com a preservação da nossa própria saúde financeira. Embora os juros e multas possam parecer uma realidade distante, quando ignoramos o pagamento de tributos, estamos colocando em risco o equilíbrio do nosso orçamento pessoal ou até mesmo da nossa empresa. Muitos começam a ignorar os impostos por não verem os impactos imediatos, mas no longo prazo, isso pode resultar em um grande problema. E a coisa piora quando esse comportamento se repete. Imagine se você começar a acumular dívidas fiscais enquanto ignora outras obrigações financeiras, como empréstimos ou contas do dia a dia. Em pouco tempo, você poderá se ver atolado em uma teia de dívidas que não sabe como desatar. Então, como podemos evitar cair nessa armadilha? O primeiro passo é a conscientização. Saber exatamente o que é devido, quando é devido e como cumprir com essas obrigações pode ajudar a manter o controle da situação. Não se trata apenas de pagar impostos para evitar multas, mas de reconhecer o valor que isso tem na construção de uma vida financeira saudável e organizada. Ao agir com diligência e disciplina, podemos garantir que o futuro financeiro não seja um fardo, mas uma caminhada de prosperidade e paz. Mas se evitarmos o cumprimento de nossos deveres fiscais, o caminho só tende a se tornar mais tortuoso e difícil de percorrer.
E é aí que a Bíblia nos lembra da importância de dar a cada um o que é devido. Tópico 2. O impacto das dívidas fiscais na saúde financeira. Quando falamos sobre as dívidas fiscais, o impacto no bolso de uma pessoa pode ser devastador. A verdade é que muitas vezes as dívidas de impostos não são vistas com a mesma urgência de outras obrigações financeiras, como empréstimos ou contas de consumo. Porém, essa visão pode ser um erro grave. Ao ignorar as pendências fiscais, o que começa como uma pequena multa ou atraso no pagamento, com o tempo, pode se transformar em uma bola de neve financeira. A Bíblia nos alerta para a importância de dar a cada um o que é devido, e isso inclui nossos tributos. Não há como fugir das consequências. E é aqui que muitos se enganam. As dívidas fiscais podem atingir uma proporção muito maior do que se imagina. Um pequeno valor não pago em um ano pode se multiplicar quando somamos juros e correções. Isso acontece porque as taxas de juros aplicadas a dívidas fiscais são altíssimas, e com o passar do tempo, o montante pode se tornar impagável. Por exemplo, uma pessoa que deixe de pagar um imposto sobre a propriedade por alguns anos pode, eventualmente, ver seu imóvel sendo leiloado para cobrir a dívida. Isso é a verdadeira consequência do não cumprimento das obrigações fiscais, um impacto drástico que pode arruinar a saúde financeira de qualquer um. Ao adiar o pagamento de impostos, a pessoa não está apenas criando uma dívida com o governo, mas também criando uma dívida consigo mesma. Isso porque as dívidas fiscais não afetam apenas a capacidade de pagamento, mas comprometem a confiança que temos em nossa própria administração financeira. Muitas vezes, o ato de adiar esse pagamento é um reflexo de uma mentalidade que evita enfrentar a realidade. No entanto, se aplicarmos o princípio de dar a cada um o que é devido em nossas finanças pessoais, começamos a entender a importância de manter nossas finanças em ordem e as dívidas sob controle. A Bíblia ensina que devemos ser diligentes e responsáveis com o que nos é confiado, incluindo o dinheiro. Porém, o impacto das dívidas fiscais vai além do aspecto financeiro. O estresse que resulta de não conseguir honrar com essas obrigações pode afetar a saúde mental e emocional. Esse acúmulo de dívidas pode gerar ansiedade, depressão e até crises de estresse severas, pois o peso das pendências fiscais vai criando uma pressão constante. Você já pensou que essa pressão financeira pode comprometer a sua qualidade de vida de maneiras que não imaginava? Isso é algo que a maioria das pessoas não percebe até que esteja imersa em uma situação difícil. Mas a boa notícia é que sempre há uma saída, e entender o valor de dar a cada um o que é devido pode ser o primeiro passo para sair dessa espiral. Então, qual seria a solução? O primeiro passo é ter clareza sobre suas obrigações fiscais e estar disposto a pagar o que é devido, independentemente da situação. Evitar o pagamento dos impostos pode parecer vantajoso no curto prazo, mas, no longo prazo, só trará mais prejuízos. Portanto, assumir a responsabilidade fiscal e quitar as dívidas, por menores que sejam, pode ser o diferencial entre uma vida financeira equilibrada e uma vida de dívidas e estresse constantes. O que você fará para garantir que suas pendências fiscais não tomem conta de sua saúde financeira? Tópico 3. Como os juros e as multas podem se tornar um obstáculo financeiro insuperável. É fácil subestimar o impacto dos juros e das multas sobre uma dívida fiscal. Quando uma pessoa atrasa o pagamento de seus impostos, pensa que o valor que deve é pequeno e que pode ser pago mais tarde. Mas a realidade é bem diferente. O sistema financeiro está estruturado de maneira a fazer com que o montante das dívidas cresça de forma exponencial com o tempo. Quando se trata de impostos, os juros podem atingir taxas exorbitantes, e as multas podem ser severas, especialmente quando a dívida não é paga por um longo período. E o pior é que esse crescimento da dívida muitas vezes não é percebido até que se torne um peso impossível de carregar. Por exemplo, um simples imposto atrasado de alguns meses pode, no longo prazo, transformar-se em uma dívida muito maior devido aos juros compostos. Esses juros não são aplicados apenas sobre o valor original, mas sobre o valor da dívida já acrescida, tornando cada pagamento ainda mais difícil. Além disso, as multas aplicadas pelo governo podem ser extremamente altas, especialmente se a dívida não for quitada por anos a fio. Em casos extremos, o valor total da dívida pode se tornar tão grande que, ao invés de pagar um imposto, a pessoa estará lidando com uma verdadeira crise financeira, onde é impossível ver o fim da dívida. E é assim que muitos caem na armadilha financeira sem perceber. Esses juros e multas, em muitas ocasiões, podem ser a diferença entre a estabilidade financeira e o endividamento crônico. Se uma pessoa já está com dificuldades financeiras e não paga seus impostos, o valor da dívida pode rapidamente superar sua capacidade de pagamento.
A consequência disso é o agravamento da situação financeira, o que pode levar a pessoa a buscar empréstimos ou recorrer ao crédito, aumentando ainda mais sua exposição ao endividamento. Mas por que alguém escolheria ignorar o pagamento de impostos, sabendo que isso pode levar a uma situação financeira tão difícil? A resposta, muitas vezes, está em uma falta de planejamento e compreensão das consequências de não cumprir com os deveres fiscais. Porém, a Bíblia nos ensina que devemos ser responsáveis com o que nos é dado. Isso inclui não só nossos recursos financeiros, mas também a administração de nossas obrigações, como o pagamento de tributos. Quando deixamos de cumprir com o que é devido, não apenas estamos criando uma dívida com o governo, mas também uma dívida conosco mesmos e com a sociedade. Os juros e as multas são, na verdade, uma forma de castigo financeiro que nos afasta da prosperidade e da paz financeira. É nesse momento que podemos começar a entender como a negligência com os impostos pode nos afastar da liberdade financeira e nos manter presos a um ciclo vicioso de dívidas. A boa notícia é que, ao tomar uma atitude responsável e pagar nossos impostos no prazo, conseguimos evitar que esse ciclo se inicie. O simples ato de pagar em dia pode evitar a multiplicação das dívidas e permitir que nossa saúde financeira permaneça estável. Mas como podemos garantir que isso aconteça? O segredo está em organizar nossas finanças de forma estratégica, para que possamos dar a cada um o que é devido no tempo certo, sem sobrecarregar nosso orçamento com juros e multas. Será que você tem o controle sobre o que é devido? Ou as dívidas fiscais já estão se tornando um obstáculo maior do que imaginava? Tópico 4. Como o planejamento financeiro pode evitar a armadilha das dívidas fiscais? A chave para evitar as dívidas fiscais e suas consequências devastadoras está no planejamento financeiro. Quando alguém planeja suas finanças de forma consciente, consegue ver com clareza os compromissos fiscais que precisa honrar e pode se organizar para não deixar pendências se acumularem. O primeiro passo é entender a importância do imposto no contexto da saúde financeira. Ao incluir os impostos como uma prioridade no seu orçamento, você evita surpresas no futuro e cria um cenário mais favorável para o crescimento da sua riqueza. A Bíblia nos ensina que a diligência nos preparativos é uma virtude, e isso se aplica diretamente à nossa vida financeira. Muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de organização. Sem um bom planejamento, a pessoa acaba se perdendo nas dívidas não só fiscais, mas também em outras áreas. Isso ocorre porque o dinheiro que poderia ser destinado ao pagamento dos impostos acaba sendo gasto em outras coisas, e quando o prazo chega, a dívida está acumulada com juros e multas. O segredo para evitar isso é destinar uma parte do orçamento mensal para a quitação das obrigações fiscais, como se fosse uma despesa fixa. Ao fazer isso, você garante que, independentemente da situação financeira, o pagamento dos tributos será sempre cumprido dentro do prazo. Mas como organizar esse planejamento financeiro de maneira eficaz? O primeiro passo é fazer um diagnóstico claro de todas as suas receitas e despesas. Isso significa entender quanto você ganha, quanto você gasta e quais são as suas principais obrigações fiscais. Além disso, uma parte importante do planejamento é o controle dos prazos de pagamento. O governo tem uma série de datas de vencimento para impostos, e estar atento a esses prazos pode ser a diferença entre pagar uma dívida pequena e enfrentar uma multa pesada. Uma simples agenda ou aplicativo de finanças pode ser a solução para manter o controle e evitar surpresas desagradáveis. Ainda assim, muitas pessoas acham que o planejamento financeiro exige sacrifícios difíceis demais de serem feitos. No entanto, a realidade é que a disciplina financeira não significa abrir mão daquilo que é prazeroso, mas sim entender que, ao priorizar o que é devido, estamos garantindo uma vida financeira mais estável e tranquila. Quando nos organizamos para pagar o que devemos, incluindo os impostos, podemos até realizar mais investimentos no futuro, pois estamos sem as amarras das dívidas. E esse é o ponto. O pagamento pontual das obrigações fiscais nos libera, tanto financeiramente quanto emocionalmente, para investir em outras áreas da nossa vida, como nosso crescimento pessoal e patrimonial. Em última análise, o planejamento financeiro é a ferramenta que nos permite conquistar a liberdade financeira. Ele não só nos protege das armadilhas das dívidas fiscais, mas também nos coloca em uma posição de prosperidade. O que você pode fazer agora para começar a organizar seu orçamento e se garantir de que os impostos estão sendo pagos corretamente? Comece hoje mesmo a incluir os tributos no seu planejamento financeiro e descubra o poder de um controle bem feito. Afinal, a Bíblia nos ensina que devemos ser sábios na administração do que nos é dado, e isso se aplica diretamente à nossa saúde financeira. Tópico 5.
Como se livrar das dívidas fiscais e reconstruir sua saúde financeira. Quando você se vê preso a dívidas fiscais, o caminho para a recuperação pode parecer longo e difícil. No entanto, há sempre uma saída. A primeira coisa a entender é que se livrar das dívidas fiscais exige uma abordagem estratégica, uma mistura de disciplina, organização e muitas vezes paciência. A Bíblia nos ensina que devemos ser bons administradores do que nos é confiado, e no caso das dívidas fiscais, isso significa enfrentá-las de frente e agir com diligência. Ao fazer isso, você não só resolve o problema imediato, mas também constrói uma base sólida para uma vida financeira mais saudável no futuro. O primeiro passo para sair das dívidas fiscais é entender exatamente o quanto você deve. Isso pode parecer óbvio, mas muitas pessoas, quando se veem endividadas, não sabem o valor exato da dívida, o que dificulta a negociação ou o pagamento. Então, faça uma análise detalhada de todas as pendências fiscais, incluindo juros, multas e correções. Ao ter um panorama claro, você consegue traçar um plano realista para liquidar a dívida. Além disso, é importante não ignorar a dívida na esperança de que ela desapareça por si só. Quanto mais você adiar, maior será o impacto financeiro e emocional. Após entender o montante devido, o próximo passo é buscar alternativas de pagamento. Se a dívida for grande, talvez seja possível negociar com o fisco, buscando parcelamentos ou condições especiais de quitação. Muitos governos oferecem programas de refis ou parcelamentos que permitem que o contribuinte quite suas dívidas com juros reduzidos ou até mesmo isenção de multas, dependendo da situação. Além disso, se você tiver condições de pagar à vista, isso pode gerar um desconto significativo. No entanto, é fundamental estar atento para não comprometer todo o seu orçamento com o pagamento da dívida, mantendo um equilíbrio saudável em sua vida financeira. Outro ponto importante é que, para se livrar das dívidas fiscais, você precisa estar disposto a cortar gastos desnecessários. Isso significa revisar seu estilo de vida e identificar áreas onde é possível economizar. O dinheiro que antes era gasto com itens supérfluos deve ser redirecionado para o pagamento da dívida fiscal. Essa mudança pode exigir sacrifícios, mas, no longo prazo, ela irá te proporcionar a liberdade financeira que você tanto deseja. Ao conseguir quitar suas dívidas fiscais, você não só estará livre de um fardo, mas também abrirá espaço para fazer novos investimentos e alcançar seus objetivos financeiros. A reconstrução da sua saúde financeira após as dívidas fiscais requer consistência e uma mentalidade de longo prazo. A solução não é apenas resolver o problema imediato, mas criar uma nova mentalidade em relação ao dinheiro. Isso envolve pagar suas dívidas de forma responsável, construir uma reserva de emergência e fazer investimentos inteligentes para o futuro. A Bíblia nos ensina que é necessário ser fiel no pouco para ser fiel no muito, e isso se aplica também às finanças. Ao tratar suas finanças com sabedoria, você estará se posicionando para um futuro próspero e livre de dívidas. Agora que você já sabe como enfrentar as dívidas fiscais e reconstruir sua saúde financeira, o que vai fazer para começar esse processo? Está disposto a agir hoje ou vai continuar adiando? A decisão está em suas mãos. Tópico 6. A importância de uma mentalidade voltada para a prosperidade financeira. Quando falamos em se livrar das dívidas fiscais e melhorar nossa saúde financeira, é fundamental adotar uma mentalidade voltada para a prosperidade. Muitas pessoas estão tão focadas nas dificuldades imediatas, como pagar as dívidas e cobrir as despesas, que acabam negligenciando a construção de um mindset positivo e próspero. A Bíblia nos ensina que o pensamento de prosperidade começa na mente e no coração, antes mesmo de se manifestar na vida financeira. Se você não acreditar que pode conquistar a liberdade financeira, dificilmente alcançará o sucesso. Essa mudança de mentalidade é o primeiro passo para alcançar um futuro sem dívidas, onde você tem o controle completo da sua vida financeira. A mentalidade de prosperidade vai além do simples ato de ganhar mais dinheiro. Trata-se de criar uma visão ampla sobre sua relação com o dinheiro e como você o administra. Prosperidade não significa apenas riqueza material, mas a sensação de equilíbrio e estabilidade que vem com a liberdade financeira. Quando você começa a perceber que pode alcançar essa estabilidade, o primeiro passo é tomar a decisão de mudar a forma como lida com o dinheiro. Isso envolve um compromisso de longo prazo, onde você busca não apenas pagar as dívidas, mas construir um patrimônio sólido que te permita viver sem medo do futuro financeiro. No entanto, muitas pessoas têm dificuldades em adotar essa mentalidade de prosperidade devido ao medo e à insegurança. Muitas vezes elas crescem com a crença de que o dinheiro é algo escasso e que, por mais que se esforcem,
nunca alcançarão a estabilidade financeira. Mas essa mentalidade de escassez é um dos maiores inimigos da prosperidade. A Bíblia fala que onde não há visão, o povo perece. Ou seja, quando você não enxerga a possibilidade de prosperar, não toma as atitudes necessárias para alcançar seus objetivos financeiros. Por isso, é fundamental substituir pensamentos limitantes por uma visão mais ampla e cheia de possibilidades. Além disso, a mentalidade de prosperidade envolve a prática de boas decisões financeiras no dia a dia. Isso significa controlar os impulsos e evitar a tentação de viver acima das suas possibilidades. Ao focar em investir em ativos que possam gerar riqueza no futuro, como imóveis, ações, ou até mesmo um negócio próprio, você estará criando uma base sólida para sua liberdade financeira. A Bíblia nos ensina sobre a importância da diligência e da disciplina na administração dos bens. A prosperidade verdadeira não vem de ganhos rápidos ou sorte, mas da sabedoria aplicada na gestão do que se tem. Por fim, ao cultivar uma mentalidade de prosperidade, você não só se prepara para lidar com as dívidas fiscais de forma eficiente, mas também estabelece as bases para uma vida de abundância. A prosperidade começa na forma como você pensa sobre o dinheiro, como organiza e como investe nas oportunidades que surgem. Ao aplicar os princípios de sabedoria financeira em sua vida, você cria uma rotina que te leva para longe das dívidas e em direção a uma vida próspera e equilibrada. O que você pode fazer hoje para começar a mudar sua mentalidade e tomar controle sobre sua prosperidade financeira? Tópico 7. O papel da disciplina no controle das finanças pessoais. A disciplina é, sem dúvida, uma das qualidades mais importantes quando se trata de alcançar a estabilidade financeira. Sem disciplina, é fácil cair na tentação de gastar mais do que se ganha, de procrastinar o pagamento de impostos ou de não dar a devida atenção àquilo que realmente importa. A Bíblia nos ensina que onde não há disciplina, há ruína. Esse princípio é claro quando aplicamos à nossa vida financeira. A disciplina não é apenas uma habilidade, mas uma escolha diária que precisamos fazer. É ela que determina se seremos bem-sucedidos ou se cairemos em um ciclo de dívidas, incluindo as dívidas fiscais. Mas o que exatamente significa ter disciplina financeira? Significa ser capaz de controlar seus impulsos e gastar apenas o que é necessário. Não importa se você tem um salário fixo ou se possui uma fonte de renda variável. Sem disciplina, você sempre estará à mercê dos imprevistos e das tentações financeiras. Isso implica, por exemplo, em ter a capacidade de adiar a compra de algo que não é essencial, mesmo quando a tentação é grande. O primeiro passo é entender que gastar mais do que se ganha nunca leva à prosperidade. Na realidade, é o oposto, leva ao endividamento e à sobrecarga financeira. Como a Bíblia nos alerta, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, a busca desenfreada por bens materiais sem planejamento financeiro só gera consequências negativas. Uma das formas mais eficazes de exercitar a disciplina financeira é estabelecer um orçamento pessoal bem definido. Isso não significa apenas anotar as despesas, mas realmente entender onde o seu dinheiro está indo e fazer ajustes quando necessário. Um bom orçamento deve incluir a alocação de uma parte da renda para o pagamento de impostos, economias, investimentos e até mesmo uma margem para emergências. A disciplina se reflete no fato de você ser capaz de seguir esse orçamento todos os meses, mesmo quando surgem tentações ou imprevistos. Com a disciplina, você cria um padrão de vida que reflete a realidade financeira que deseja alcançar. O simples ato de seguir o seu orçamento pode ajudá-lo a evitar surpresas fiscais e a manter suas finanças em equilíbrio. Outro aspecto importante da disciplina financeira é a capacidade de poupar e investir. Muitas pessoas têm dificuldade em poupar, acreditando que não têm dinheiro suficiente para isso. Porém, ao adotar uma mentalidade disciplinada, é possível poupar mesmo com uma renda mais modesta. O segredo está em começar cedo e manter a consistência. Quando você destina uma parte do seu dinheiro para poupança e investimentos, mesmo que pequenos, você começa a construir um fundo de emergência e a preparar o terreno para uma vida financeira mais tranquila. Isso é especialmente importante quando falamos sobre a quitação de dívidas fiscais. Se você tem uma reserva financeira bem estruturada, pode lidar com essas obrigações sem o estresse de comprometer o orçamento do mês. Porém, a verdadeira disciplina financeira não é apenas sobre cortar gastos ou acumular dinheiro, mas sobre equilibrar o seu estilo de vida com as suas capacidades financeiras. É sobre fazer escolhas conscientes, de modo que a dívida fiscal, por exemplo, não se torne um fardo. Ela deve ser uma prioridade no seu orçamento, de modo que não cause interrupções significativas no seu fluxo de caixa.
Ao ser disciplinado, você também elimina a mentalidade de vivemos para consumir e adota uma postura mais saudável, que é focada em gastar com responsabilidade e investir em longo prazo. O que você pode fazer hoje para começar a adotar uma disciplina financeira que te liberte das dívidas e te leve à prosperidade? Tópico 8. Como a educação financeira pode transformar sua relação com impostos e dívidas? A educação financeira é um dos pilares essenciais para conquistar a liberdade financeira, especialmente quando falamos sobre como lidar com impostos e dívidas. Muitas pessoas se endividam ou deixam de pagar seus tributos por simplesmente não entenderem como as finanças funcionam. A falta de conhecimento sobre como organizar o orçamento, como fazer a diferença entre tipos de impostos e até mesmo como as dívidas fiscais se acumulam pode ser o principal fator que leva ao endividamento. Como a Bíblia nos ensina, a sabedoria é a chave para a prosperidade. Aqueles que se educam financeiramente têm o poder de evitar armadilhas e de tomar decisões mais acertadas. Quando você se dedica a aprender sobre finanças pessoais, a sua relação com o dinheiro e com as dívidas muda drasticamente. A educação financeira não se trata apenas de aprender a investir ou a controlar o orçamento, mas de entender as leis que regem as finanças. Ao compreender como os juros funcionam e por que é importante pagar os impostos em dia, por exemplo, você passa a ver essas obrigações não como um fardo, mas como uma responsabilidade natural e parte da construção de um futuro financeiro saudável. O conhecimento é libertador, pois permite que você tome as decisões certas no momento certo. Um dos maiores benefícios da educação financeira é a habilidade de tomar decisões informadas sobre o pagamento de dívidas fiscais. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que ao pagar os impostos atrasados, podem negociar com o governo condições melhores, como a redução de multas ou parcelamento da dívida com juros mais baixos. Isso só é possível quando há conhecimento sobre as possibilidades oferecidas pela legislação e as alternativas disponíveis. Ao invés de ignorar a dívida ou achar que é impossível quitá-la, você começa a ver que há soluções viáveis que podem aliviar a carga financeira e permitir um caminho mais tranquilo. Além disso, a educação financeira ajuda a criar um planejamento mais eficaz, o que é fundamental para evitar o acúmulo de dívidas fiscais. Quando você entende como organizar seu fluxo de caixa, como priorizar pagamentos e como antecipar as obrigações fiscais, é possível evitar a temida surpresa de uma cobrança de imposto no final do ano. Esse tipo de planejamento não se limita apenas aos impostos, mas também à gestão do seu dinheiro de forma geral. Ao educar-se, você passa a ter controle sobre suas finanças e se prepara para lidar com qualquer situação sem o peso da dívida. Por fim, a educação financeira não só ajuda a lidar com dívidas fiscais, mas também a alcançar a prosperidade. Ao entender o ciclo do dinheiro e o impacto das dívidas, você será capaz de tomar decisões mais inteligentes sobre seus investimentos e como proteger seu patrimônio de forma eficaz. Quando você combina a sabedoria da Bíblia com os princípios da educação financeira, começa a trilhar um caminho que te leva não apenas a se livrar das dívidas, mas também a prosperar. Já pensou em dar o primeiro passo na sua jornada de educação financeira? O que você pode aprender hoje para melhorar sua vida financeira e evitar as armadilhas do futuro? Tópico 9. Como o hábito de poupar pode prevenir a geração de novas dívidas fiscais? Poupar é uma das práticas mais poderosas que você pode adotar para garantir a saúde financeira e evitar o surgimento de novas dívidas fiscais. Quando você tem o hábito de poupar, cria uma rede de segurança que pode ser usada para cobrir imprevistos, como uma cobrança de impostos inesperada ou uma emergência que exija dinheiro rápido. A Bíblia nos ensina a prudência e a importância de se preparar para o futuro. Em Provérbios, lemos sobre a formiga que prepara sua comida no verão, uma lição clara sobre a importância de poupar enquanto podemos, para que, quando os desafios surgirem, estejamos prontos para enfrentá-los sem precisar recorrer a empréstimos ou endividamento. Ao cultivar o hábito de poupar, você cria uma reserva de emergência que pode ser usada para cobrir as obrigações fiscais e outros imprevistos sem prejudicar seu fluxo de caixa. Isso significa que quando a época de pagar impostos chega, você já tem dinheiro reservado para isso. Não há mais a pressão de fazer malabarismos financeiros ou de recorrer a soluções desesperadas, como pedir emprestado para pagar tributos. Em vez disso, você lida com a situação com tranquilidade, sabendo que está no controle das suas finanças. A poupança se torna, portanto, uma ferramenta poderosa para evitar a tentação de cair em novas dívidas fiscais. Uma boa estratégia de poupança envolve a definição de metas claras e realistas.
Ao invés de tentar poupar grandes quantias de uma só vez, é mais eficaz definir metas mensais pequenas, mas consistentes. Por exemplo, você pode decidir poupar uma porcentagem do seu salário todo mês, seja 5%, 10% ou mais, dependendo da sua realidade financeira. O importante é que o ato de poupar se torne um hábito diário, assim como pagar as contas ou investir em sua educação financeira. Quando você tem a disciplina de poupar, não só está criando uma proteção contra surpresas fiscais, mas também está construindo uma base sólida para o seu futuro financeiro. Outro ponto importante é que a poupança ajuda a diminuir a ansiedade relacionada ao dinheiro. Quando você tem uma reserva financeira, a preocupação com o pagamento de impostos e outras dívidas tende a diminuir. Isso ocorre porque, ao invés de ver os impostos como um fardo, você passa a vê-los como uma parte natural da vida financeira, que pode ser administrada de forma tranquila. O hábito de poupar é uma forma de mostrar a si mesmo que você está no controle das suas finanças, e isso traz um enorme alívio psicológico, além de uma sensação de segurança que é difícil de encontrar quando estamos endividados. Por fim, ao criar o hábito de poupar, você está também desenvolvendo uma mentalidade mais saudável e consciente sobre o dinheiro. Não se trata apenas de acumular riqueza, mas de criar um equilíbrio entre gastar, economizar e investir. A poupança, além de proteger contra dívidas fiscais, cria as condições para um crescimento financeiro sustentável. Como você pode começar a poupar hoje para garantir um futuro financeiro mais tranquilo? Que ações simples você pode tomar agora para criar um fundo de emergência que te liberte das dívidas e te coloque no caminho da prosperidade? Tópico 10. A importância de investir para aumentar sua renda e fugir das dívidas fiscais. Investir é uma das formas mais eficazes de aumentar a sua renda e garantir que você não caia nas armadilhas das dívidas fiscais. Muitas pessoas vivem focadas em sua fonte de renda principal, sem considerar as vantagens de diversificar suas fontes de dinheiro. A Bíblia nos ensina sobre a sabedoria de diversificar. Não deposite todo o seu tesouro em um único lugar. Quando você investe, está criando múltiplas fontes de renda que podem te ajudar a lidar com imprevistos financeiros, como as cobranças de impostos, sem comprometer seu orçamento ou endividar-se. E o melhor de tudo é que, com o tempo, os investimentos podem gerar rendimentos passivos, ou seja, dinheiro que entra de forma automática, sem que você precise fazer esforço constante. Investir não significa necessariamente arriscar tudo em ações ou criptomoedas, mas sim fazer escolhas inteligentes para multiplicar o que você já tem. Existem diversas opções de investimentos como fundos imobiliários, ações, tesouro direto ou até mesmo investimentos em educação. Cada um desses investimentos pode gerar retornos financeiros que ajudarão a aumentar sua capacidade de poupar, pagar seus impostos e ainda assim, garantir que você esteja construindo um patrimônio sólido. O segredo está em começar o quanto antes e ser paciente. O tempo é seu aliado quando se trata de investimentos. Quanto antes você começar, maior será o impacto positivo no seu futuro financeiro. Para os iniciantes, uma boa estratégia pode ser investir de forma gradual, começando com aplicações mais conservadoras e conforme ganha experiência, ir aumentando a complexidade e o risco dos investimentos. A educação financeira desempenha um papel crucial aqui, pois sem ela, a tentação de investir em oportunidades arriscadas pode ser grande, principalmente quando se busca ganhos rápidos. Mas quando você toma decisões informadas, seus investimentos podem não só proporcionar uma renda extra, mas também proteger você de futuras dívidas fiscais, já que os lucros obtidos podem ser usados para pagar impostos e outras obrigações financeiras. Ao aumentar sua renda por meio de investimentos, você também cria uma maior margem de segurança no seu orçamento. Isso significa que mesmo que surjam novas cobranças fiscais ou outros imprevistos financeiros, você terá recursos suficientes para lidar com eles sem prejudicar o equilíbrio do seu caixa. O investimento inteligente, portanto, não apenas te protege de endividamento, mas também amplia suas possibilidades de crescimento financeiro. A Bíblia é clara sobre a importância da diligência e da paciência nos negócios, e essas virtudes são fundamentais quando se trata de investir com sabedoria. Finalmente, ao adotar uma mentalidade voltada para o investimento, você começa a enxergar as dívidas fiscais e outras despesas como desafios que podem ser superados com um planejamento eficaz e uma estratégia de crescimento. O investimento, quando feito corretamente, não só cria riqueza, mas também proporciona uma maior tranquilidade financeira. Ao invés de se ver como uma vítima das dívidas, você se coloca em uma posição de poder, capaz de gerar mais recursos e de estar sempre um passo à frente das obrigações fiscais.
Que tipo de investimento você pode começar a considerar hoje para aumentar sua renda e garantir um futuro financeiro mais próspero? Tópico 11. Como a responsabilidade fiscal pessoal pode garantir sua prosperidade? A responsabilidade fiscal pessoal é um dos pilares fundamentais para garantir não apenas a saúde financeira, mas também a prosperidade a longo prazo. A Bíblia nos ensina que somos responsáveis por nossos próprios atos, e isso inclui a forma como lidamos com nossos impostos, nossos rendimentos e nossas dívidas. Se você negligencia suas obrigações fiscais, acaba comprometendo não só sua paz de espírito, mas também o seu futuro financeiro. A responsabilidade fiscal não é apenas uma questão de evitar multas ou juros sobre impostos, mas de ser diligente no cumprimento das suas obrigações e de administrar seu dinheiro de forma ética e cuidadosa. Quando você se torna responsável pelas suas finanças, você cria uma fundação sólida para um futuro de prosperidade. Ser responsável com seus impostos começa com o entendimento das suas obrigações. Muitas pessoas deixam de pagar seus tributos por desinformação ou por medo de enfrentar o processo de pagamento. No entanto, o primeiro passo para a responsabilidade fiscal é se informar sobre o que é devido. Isso pode significar consultar um contador, ler sobre as leis fiscais ou até mesmo usar recursos digitais que ajudam a calcular e entender os impostos a serem pagos. Quando você toma essa iniciativa, elimina o risco de ser pego de surpresa e de acabar com uma dívida fiscal que poderia ser evitada. A responsabilidade começa com a educação e com a disposição de assumir o controle da sua situação financeira. Além de pagar seus impostos, a responsabilidade fiscal também envolve o planejamento. Isso significa que você deve incluir os impostos no seu orçamento, de forma que não haja surpresas no momento do pagamento. Ter uma planilha ou um aplicativo de finanças para controlar as suas obrigações fiscais é uma das melhores maneiras de garantir que você não ficará endividado com o fisco. Ao organizar sua vida financeira, você está se posicionando para não apenas evitar dívidas fiscais, mas para garantir que sua saúde financeira seja sólida. Isso também pode significar fazer ajustes em seus gastos mensais para poder pagar os impostos de maneira tranquila, sem comprometer outras áreas do seu orçamento. Outro aspecto crucial da responsabilidade fiscal pessoal é a capacidade de se manter dentro dos limites legais e éticos quando se trata de impostos. A tentação de sonegar ou de buscar brechas para evitar o pagamento total pode ser grande, mas agir dessa forma só gera problemas no futuro. Quando você cumpre com suas obrigações fiscais de maneira justa, você se coloca em uma posição de respeito perante a sociedade e perante Deus. A Bíblia é clara sobre a importância de cumprir com nossas responsabilidades, e isso inclui ser honesto no que diz respeito às finanças. Agir com integridade nas questões fiscais não só evita problemas legais, mas também contribui para a construção de uma vida próspera e equilibrada. Por fim, a responsabilidade fiscal pessoal é também uma forma de se preparar para um futuro financeiro sem surpresas ou quedas inesperadas. Quando você assume o controle de suas finanças e entende que o cumprimento dos impostos é uma parte natural da vida financeira, você não só evita a criação de dívidas fiscais, mas também prepara o terreno para crescer financeiramente de maneira saudável. A prosperidade vem para aqueles que são diligentes, responsáveis e que administram o que têm de forma sábia. Você está pronto para assumir essa responsabilidade e começar a construir um futuro financeiro próspero e livre de dívidas? Tópico 12. A conexão entre o pagamento dos impostos e a construção de um legado financeiro duradouro. O pagamento de impostos é muitas vezes visto como uma obrigação pesada, mas poucos reconhecem o impacto que ele pode ter na construção de um legado financeiro duradouro. Quando entendemos que os impostos não são apenas uma exigência do governo, mas uma contribuição para o funcionamento da sociedade, começamos a vê-los sob uma nova perspectiva. A Bíblia nos ensina que devemos dar a cada um o que é devido, e isso inclui os tributos, que são essenciais para manter a ordem e a prosperidade na sociedade. Mas, além disso, o pagamento regular de impostos e o cumprimento das obrigações fiscais podem ser vistos como parte do processo de construir um legado financeiro que transcende gerações. Quando você paga seus impostos de forma responsável e dentro dos prazos estabelecidos, não está apenas cumprindo uma obrigação legal, está também criando um exemplo de responsabilidade para os outros, especialmente para sua família e filhos. O legado que você constrói com suas atitudes financeiras será refletido nas gerações que virão após você. Ensinar aos seus filhos o valor de pagar impostos. Ser responsável com as finanças e entender a importância de contribuir para o bem comum é uma maneira de formar uma geração mais consciente e preparada para lidar com a saúde financeira.
Esse tipo de educação e exemplo prático cria um círculo virtuoso, onde as boas práticas financeiras se perpetuam ao longo do tempo. Além disso, quando você mantém suas finanças em ordem e paga seus impostos de maneira responsável, está preparando a base para um futuro sem dívidas fiscais, no qual você pode concentrar seus esforços em construir patrimônio, investir e criar riqueza. A Bíblia nos lembra que a boa administração é fiel em pouco, e sobre muito será colocado. Isso significa que quando você é fiel em gerenciar seus impostos e obrigações fiscais, você cria uma base sólida para expandir sua riqueza. Em vez de viver em constante estresse e dívida, você passa a ter a liberdade de investir, de proteger seus bens e de garantir uma aposentadoria confortável, criando um legado financeiro que irá beneficiar você e suas gerações. Construir um legado financeiro também significa se preparar para situações imprevistas. Como já vimos, um bom planejamento financeiro, que inclui o pagamento de impostos e a organização das suas finanças, cria uma reserva de segurança, protegendo sua família de crises financeiras. Além disso, ao investir com sabedoria e educar-se financeiramente, você garante que o que foi construído ao longo da sua vida não se perca, mas sim seja multiplicado para aqueles que virão depois. O legado financeiro não é apenas sobre a criação de riqueza, mas também sobre a criação de um sistema de valores que garantirá que seus descendentes tenham as ferramentas e o conhecimento necessários para manter a prosperidade. Por fim, ao encarar o pagamento de impostos e as obrigações fiscais com a devida responsabilidade, você está garantindo não só o seu futuro, mas o de toda a sua família. O legado financeiro que você deixa vai muito além dos bens materiais. Ele está nas lições de disciplina, responsabilidade e generosidade que você ensina ao longo de sua vida. Se você deseja construir um legado duradouro, é preciso agir de maneira sábia e diligente, mantendo-se fiel aos princípios que levam à verdadeira prosperidade. O que você pode fazer hoje para começar a construir um legado financeiro sólido que perdure por gerações? Você está pronto para assumir a responsabilidade sobre sua vida financeira e parar de adiar o que é devido? A sabedoria e o poder que vem de entender e cumprir suas obrigações fiscais são maiores do que você imagina. Ao honrar seus impostos, não só você evita as armadilhas do endividamento, como também começa a construir um futuro de liberdade financeira e prosperidade verdadeira. A responsabilidade fiscal é um ato de coragem e inteligência, que coloca você no controle, ao invés de ser controlado pelas dívidas e preocupações com o governo. Agora, pense em sua própria vida. Você está realmente fazendo tudo o que pode para pagar o que é devido e preparar o seu futuro? Se a resposta for não, é hora de agir. Não adie mais o que pode ser feito hoje. Comece a educar-se financeiramente, crie hábitos de poupança, busque alternativas de investimento e se comprometa a viver de maneira responsável, sem cair nas tentações da sonegação ou do descuido. A verdadeira riqueza vem de uma vida bem administrada, e esse é o momento para você dar os primeiros passos nessa direção. Você está pronto para mudar sua abordagem financeira? Para começar a viver com mais responsabilidade e menos estresse, sem mais receio sobre impostos e tributos? Se sim, então inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como construir uma vida financeira próspera e estável. Não deixe para amanhã o que você pode transformar hoje. Vamos juntos nessa jornada para a verdadeira liberdade financeira.